Nessa videoaula vamos fazer mais uma aplicação da integral definida e dessa vez iremos determinar massa e centro de massa de algum objeto dimensional, como por exemplo uma barra. Então, o intuito dessa aula é justamente mostrar para vocês como a intuição física está interligada com a ideia do cálculo. Falar um pouco do cálculo das fórmulas, como também mostrar alguns exemplos para que vocês possam fixar melhor o conteúdo. Então, trazendo para vocês, como algo bem introdutório, vamos supor o seguinte. A gente tem uma barra de comprimento L. Então, pensamos assim, se a gente tem uma barra de comprimento L, podemos escolher um sistema de coordenada de modo que a nossa barra esteja na posição horizontal, que no início está na origem e logo depois está no ponto X igual a L. Supomos também que essa barra não seja homogênea. E o que eu quero dizer com isso é que a densidade dela em cada ponto da barra é determinada por uma função, não necessariamente constante, a ρ de x. Então, o que eu quero determinar para vocês é justamente que, sabendo da densidade, é a quantidade de matéria por comprimento, como que a gente faz para encontrar a massa, ou como a gente encontra o centro de massa. Então, a ideia é o seguinte. Para a massa, a primeira situação que a gente tem que pensar é em densidade linear. E o que significa isso? É o que eu falei para vocês. É a quantidade de matéria por comprimento. Ou seja, quando a gente pensa em densidade, a gente precisa de uma medida, a gente precisa de um comprimento. Então, olhando para cá, para essa minha barra, vamos supor que eu pegue um ponto X qualquer, onde essa minha medida eu a chamo de dx. Então, a minha massa vai ser dm. E o que é que eu estou querendo dizer para vocês é que o meu dm sobre o dx vai ser igual a ρ de x. Ou, se preferir, a micromassa, digamos assim, que a gente chama de massa de Hooke, o infinitésimo da massa do objeto, é igual ao que está sendo chamado de densidade pontual. Logo, o meu elemento de massa, que é dm, vai ser igual a ρ de x dx. E, portanto, a minha massa, se vocês pensarem como somatório, vai ser a integral de 0 a L de ρ de x dx. E como que a gente acha a massa de tudo? É simples. Você vai somar cada elemento de massa e fazer esse limite. Ou seja, acabamos de chegar nessa fórmula. E só para vocês terem um pouco mais de ideia dessa fórmula, vamos falar agora de centro de massa, no qual irão ver e entender com mais detalhe. Então, centro de massa, o que é? O próprio nome já diz, centro, ou seja, é um ponto onde pode-se considerar concentrada toda a massa do sistema. Em outras palavras, isso quer dizer que a força do peso P pode ser representada no centro do corpo. Então, olhando para essa imagem, vamos supor que queremos encontrar um ponto qualquer da minha barra, de modo que, ao colocar em cima do suporte, ela fique em equilíbrio. Então, como observação aqui, ao colocar um certo peso que eu chamei de W1 à direita do meu P, ou um certo peso que eu chamei de W2 à esquerda do meu P,
a minha barra ela vai cair, ou seja, não vai ocorrer o equilíbrio ao colocar a um certo peso. Então, de modo que ela fique em equilíbrio novamente com esses pesos, o que é que a gente precisa? Vamos utilizar uma forma conhecida como a lei da alavanca, que ela diz o seguinte: supomos que tem dois objetos e que a minha barra seja desprezível. Logo, temos o meu peso W1, o meu peso W2, a minha distância D1, a minha distância D2, em relação ao centro que eu chamei de P. Então, qual é a fórmula do equilíbrio? Então, a gente sabe que nada mais é do que o produto da massa de W1 com a sua posição D1, que vai ser igual à minha massa W2 com a sua posição D2. Ou seja, aqui vai ocorrer o equilíbrio. Então, vamos pensar dessa forma. O que é que acontece? Ao coincidir com o eixo X do sistema de coordenada, as minhas duas partículas do peso W1 e W2 irão estar localizadas no ponto x1 e x2. Logo, eu sei que a minha distância D2 vai ser o meu P menos o x2. E a minha distância D1 vai ser x menos P. Sempre usando a ideia da direita para a esquerda. Logo, concluímos que podemos escrever essa fórmula como sendo o meu W1 que vai multiplicar o meu x1 menos o P, que vai ser igual ao meu W2, que multiplica P menos x2. Ou também pode ser escrita como sendo o meu W1, que vai multiplicar o meu x1 menos o P, mais o W2, que multiplica o meu x2 menos o P, igual a zero. Então, dando continuidade, vamos falar agora um pouco do centro de massa de um sistema de partículas. A primeira coisa que a gente pensa é um sistema de eixo, né? E nesse caso, como a gente está trabalhando apenas com uma dimensão, vamos supor que eu peguei a minha coordenada x, né? Como é que eu faço para obter o meu x do centro de massa? Vai ser o produto da massa pela sua posição, somado com o produto da segunda massa pela sua posição, e assim consequentemente, né? Dependendo do número de massa que o seu sistema vem, dividido pelo meu m, onde esse meu m vai ser o somatório da massa. Logo, podemos dizer que o meu x do centro de massa corresponde a 1 sobre m do somatório do mi xi, onde o i varia de 1 até o infinito. Mesma ideia a gente tem quando a gente está trabalhando com as duas dimensões, né? Ou seja, com as coordenadas x e y, né? Então, primeiro você vai encontrar o x do centro de massa e logo depois vai encontrar o y do centro de massa. Já quando você está trabalhando no plano tridimensional, não vai ser muito diferente, né? Vai ser a mesma ideia, sempre vai ser o produto da sua posição pela massa dividido pelo somatório da massa, né? Ou seja, essa ideia vai ser análoga para as três dimensões. Então, não importa qual plano você esteja trabalhando, vai ser sempre essa mesma ideia. Então, já que acabamos de ver como calcular o centro de massa no sistema de partícula, vamos falar agora um pouquinho dos corpos maciços.
Supomos que peguemos um corpo maciço linear e esse corpo fosse uma barra, por exemplo. Então, vamos pensar como que a gente faria para calcular o centro de massa de um corpo maciço, né, de uma barra linear e homogênea. Bom, a primeira coisa que nós sabemos é que, por exemplo, o meu x do centro de massa do sistema de partícula, ele vai corresponder justamente a 1 sobre m do somatório de todos os m's e xi, onde i vai de 1 até o infinito ou o enésimo elemento. Então, se a gente traduzir para uma linguagem um pouquinho mais avançada, vamos transformar esse somatório numa integral. Então, o que é que eu estou querendo dizer? É que sempre que a gente estiver trabalhando com essa ideia de corpo maciço linear, pensando no seu comprimento, o meu x do centro de massa, ele vai ser o que exatamente, né? Ele vai ser justamente 1 sobre m da minha integral, que vai variar de 0 a L, associada ao x e ao dm. Então, pensando dessa forma, essa ideia vai ser análoga tanto para x, quanto para y, quanto para z. Não importa qual a dimensão do espaço que você esteja trabalhando, né? Ela vai ter sempre essa mesma ideia. Porém, quando a gente está tratando de um corpo maciço e homogêneo, a gente sabe que existe uma determinada densidade volumétrica, onde esse meu dm ele vai ser substituído na integral. Portanto, como faço para encontrar? Né? Então, o meu dv, que eu chamei de ρ, vai ser igual a massa sobre o volume. E como a gente está trabalhando com essa ideia de maciço e homogêneo, podemos dizer que o meu ρ é dada por dm sobre dv. Logo, concluímos que o meu dm é igual a ρ dv. Então, substituindo o meu ρ dv na integral, a gente tem que o meu x do centro de massa é igual a 1 sobre m da integral de x ρ dv. Porém, tem um detalhe. Como que a gente faz para determinar esse m aqui, né? Então, vamos pensar como sendo a massa total do corpo. Ou seja, ele pode ser escrito como ρ igual a massa sobre o volume, que isso implica que a massa vai ser igual a ρ vezes o volume. Portanto, substituindo, a gente tem que o meu x do centro de massa é igual a 1 sobre ρ vezes v, que é o volume, da integral de x ρ dv. Portanto, a gente percebe que podemos cortar esse ρ aqui com esse aqui. Logo, concluímos que o meu x no centro de massa é igual a 1 sobre v, que é o volume da integral de x dv. Logo, a gente percebe que o meu x no centro de massa, que valia antes 1 sobre m da integral de x dm, ela passa a equivaler agora 1 sobre v da integral de x dv. E pensando de forma análoga, a gente vai ter a mesma ideia se estivermos trabalhando em um espaço tridimensional, né? Então, essa vai ser a fórmula que iremos trabalhar quando a gente tiver com a ideia de corpos maciços. Então, para que vocês possam fixar melhor o conteúdo de hoje, vamos trabalhar alguns exemplos como exercícios e Cleferson vai dar continuidade da nossa aula.